Salmo 120, vamos ler. E em seguida oraremos ao Senhor. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta se você puder. No Salmo de número 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Oremos ao Senhor. Pai, é a Tua palavra santa, bendita, a instrução para o nosso coração. É o Senhor revelando ao Teu povo a verdade que orienta-nos no caminho, que alimenta a nossa vida e a nossa alma. Pai bondoso, nessa jornada que iremos iniciar, por favor nos ajude a compreender, fale conosco, confronte o nosso coração, edifique a nossa alma, devolva-nos apetite espiritual, nos leva quebrantados aos Teus pés, nos faz desejosos da verdade, na expectativa de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que esta verdade inspirada, que fora cantada por séculos, se torne canções do nosso coração, para adorar o Senhor e celebrar a Tua graça, que nos conduz em nossa peregrinação. Ó Pai querido, nós Te confessamos, como sempre temos feito aqui, que seremos nulos no entendimento, na compreensão, que não haverá em nós capacidade de atentar, de guardar a Tua palavra, se o Teu Espírito não trouxer a verdade a nós, não abrir os nossos ouvidos, não nos fazer assimilar e compreender. Então, na obra soberana da Tua graça, abençoe-nos nessa jornada, a cada um de nós. O Senhor é que sabe, o Senhor é que tem os caminhos, o Senhor é que conhece o recôndito profundo de cada coração. Então, faze a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Um clamor em tempo de angústia. Foi o título que eu dei para a reflexão, para o sermão, para a mensagem que iremos refletir aqui nesta noite. Quando você começa a ler esse salmo, logo você verá esta palavra: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. E logo então o salmista descreve qual é a sua angústia. Ele está vivendo um contexto de perseguição. A língua mentirosa, os lábios de mentira estão afetando a sua vida. E ele sente como que desesperado, não há o que fazer. Ele roga a Deus, ele faz uma oração: ó Deus, por favor, me livre disso. Então este salmista atenta para o que acontece com o fim daquele que usa da língua e dos lábios mentirosos. E depois de entender este fim como uma resposta de Deus, logo este homem então diz, mais uma vez, da aflição do seu coração, de conviver num contexto em que, enquanto ele desejava paz, todos à sua volta desejavam guerra. Enquanto ele tenta fugir desta aflição, há ainda a aflição que o cerca, que está ao redor da sua vida. É bem verdade que alguns estudiosos atribuem a Davi este salmo, mas nós não temos uma certeza absoluta sobre isso. Nós não temos muitas informações sobre o contexto que fora escrito este salmo. Mas nós temos aqui claramente um homem que está espremido, pressionado, lutando, vivendo as aflições que todo mundo que é peregrino, genuíno em Deus, que ama Jesus, já se sentiu. Apertado, pressionado, aflito. Já experimentou consigo o fogo da aflição, a pressão, o assédio do pecado à sua volta, da maldade do mundo. Em algum momento rogou a Deus, dizendo: a Deus, por favor, socorra-me, ajuda-me, eu clamo a Ti, faça algo. Você já passou por isto? Eu já passei por isto. Nós já tivemos de aprender a clamar em tempos de angústia. Talvez alguns de nós estejamos vivendo o tempo da angústia, ou já passamos por este tempo e somos relembrados. E se ainda não vivenciamos, não experienciamos este tempo, a verdade de Deus para afirmar o nosso coração,
para guardar em nossa mente quando enfrentarmos tempos de angústias, o que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira verdade que eu quero destacar e pensar com os irmãos aqui é acerca do clamor do salmista. Está lá no versículo 1, vamos ler juntos? Na minha... A primeira coisa que nós destacamos aqui é que há uma situação, essa situação é uma situação de angústia. Esta palavra no original hebraico significa alguém que está sem saída. Poderia ser usada para descrever quem está preso a uma jaula. Tamanha aflição do salmista é: eu não vejo lado algum para escape. Eu estou preso, eu me debato, não há o que fazer. Para onde eu olho, eu não contemplo nenhum tipo de saída, não há espaço para mim. Ele se sentia como prensado, como pressionado, na angústia daquele homem. Na angústia que todos nós estamos sujeitos, por mais honestos, sinceros, piedosos, nós podemos experimentar. O Filho de Deus experimentou angústias. O povo de Deus experimentou aflições. Homens que andaram com Deus experimentaram a angústia, foram provados pela pressão, pela provação. Mas aqui é para nós também, neste clamor do salmista, um lembrete de esperança. A situação de angústia todos podemos viver, mas é um lembrete de esperança. Qual é o lembrete de esperança? Na minha angústia, onde não havia saída, onde eu me sentia como que alguém que está dentro de uma jaula, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Esta expressão aqui não significa apenas uma possibilidade de clamar na angústia, mas o sentido do texto é: sempre que eu clamei na angústia, Deus me ouviu. Ele não está dizendo apenas que Deus o ouvira em outras situações, mas também que Deus pode ouvi-lo. Ele já havia buscado a Deus, e ele já tinha o escutado. Por isso, agora ele diz: eu posso fazer novamente, eu posso clamar ao Senhor. Eu sei que mesmo angustiado, enjaulado, eu posso dizer: Deus, por favor, me ouça. Ouça o meu clamor. Essa é a motivação que leva aquele homem a buscar a Deus. E aqui eu quero destacar 3 pontos nesta oração, inicialmente, ainda neste primeiro ponto. O primeiro é que ele clama a Deus. E esta é uma expressão mais forte, é mais do que pedir. É mais do que uma oração de agradecer pelo alimento que a gente faz lá em casa. É mais de um muito obrigado, Deus, que o culto acabou. É um clamor intenso, é fervoroso, é cheio de desejo, mostra a dependência que uma pessoa tem de Deus, revela a sua humildade. É um grito de socorro de alguém que se sente encurralado. Você já clamou a Deus? Já passou por situações que o que você tinha era um último fôlego de clamar e dizer: Deus, socorre-me? Esta é a oração deste homem. Ele está nos ensinando que não é uma oração qualquer, mas que há uma clemência a Deus. Ele clama, ele pede, ele suplica. A Bíblia mostra diferenças de orações. Há orações em momentos e circunstâncias que são mais intensas, específicas. Nós precisamos aprender isto. O clamor do salmista nos ensina que nós precisamos clamar. Nós não podemos ficar estáticos, inertes, deixando as coisas acontecerem. Nós cremos num Deus poderoso. Nós acreditamos num Deus que intervém. Nós acreditamos na providência de Deus. E nós sabemos que sempre que Deus quer trabalhar, Ele dispõe o seu povo a orar. Sempre que Deus quer fazer algo, Ele vai mover o coração da sua igreja, para que a sua igreja ore e busque ao Senhor. Irmãos, é tempo de clamar ao Senhor. O pecado te cerca, a aflição já bateu a sua porta, a angústia já dominou o seu coração. É tempo de clamar. É tempo de nos arrependermos e voltarmos para a reunião de oração da igreja. É tempo de termos oração dentro dos nossos lares, das nossas casas, de desligar a televisão, de deixar o celular de lado e colocar as nossas famílias para clamar ao Senhor. Nós acabamos de confessar em inúmeras canções a nossa fé, aquilo que nós dizemos crer, mas na prática nós buscamos outras tantas alternativas, e por vezes esquecemos que nós precisamos clamar. Um peregrino vai se sentir por vezes cansado na jornada. Os pés calejam. Nós passamos por paisagens no caminho que a gente fala assim: mas será que eu não estou perdido?
Já aconteceu com você? Mas será que eu ainda tenho que prosseguir um pouco mais? O dia está indo, a noite chega e eu tenho medo, Deus. É nessa hora que o peregrino precisa clamar, dizer: Senhor, ajuda-me na jornada. Mas ele também diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor, e na sua Bíblia atualizada está Senhor com letra maiúscula. Esta palavra hebraica para Senhor é o que a gente chama de Iavé. É a mesma expressão que o Senhor se apresenta para Moisés. Então, a maneira que ele está dizendo, se referindo a Deus, ele está dizendo: eu estou clamando ao Deus da nação de Israel, aquele que era, que é, que sempre será. Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou, desde a eternidade. Não há nem como definir muito bem isto. Foi este nome que Deus se revela a Moisés, dizendo: eu sou o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, o Deus que escolheu o seu povo, o Deus que estabeleceu o seu plano eterno. Então ele diz: é a esse Deus que eu clamo. Você tem que saber o que é clamor, mas você tem que saber a quem você clama. Nós não estamos apresentando petições a alguém que não pode fazer nada por nós. Nós não estamos orando para uma divindade que é sujeita ao temperamento, hoje está bem, amanhã não está, quem sabe nos ouça. Nós não clamamos a Baal como Elias desafia os seus profetas de Baal, dizendo: quem sabe Baal viajou, está ocupado. Nós clamamos ao Deus que diz: eu sou o que sou, eu sou o Deus eterno, eu estabeleci a vocês o meu plano, a minha aliança. Então ele está dizendo: na minha angústia eu clamo. A quem? A Jeová, a Iavé, ao Deus Todo-Poderoso, a Adonai, ao Senhor, ao Deus da igreja, ao que nós lemos aqui em Efésios 1, que desde os tempos eternos preparou um plano maravilhoso para nós, e segundo o seu beneplácito, sua vontade santa, nos predestinou em amor para que nós fôssemos a imagem de Jesus. E talvez a aflição que nos acomete é para moldar a nossa vida, para que nos pareçamos mais com Cristo, nosso Senhor. Terceiro, irmãos, ele clama na sua angústia. Veja comigo lá, na angústia ele clama ao Senhor. Nem todos fazem isso. Você pode dizer: na angústia é fácil, pastor. Quando a turbulência chega no avião, não tem mais ateu. Não é verdade? Quando o piloto diz assim: temos um problema técnico, todo mundo começa a dizer: ó Deus. Mas não é só isso não. Tem muitas pessoas, até ditas cristãs, que no meio da angústia, quando desesperadas, elas começam a questionar a Deus, blasfemar contra Deus, perguntam por que isso está acontecendo, abandonam o Senhor, endurecem o coração e se afundam no pecado mais e mais. Parece que não entendem que Deus está no controle de todas as coisas. Angustia o coração. Eu sei que a maioria de nós aqui já flertou com este pecado. Quando na angústia dizendo: Deus, mas por quê? Não era para ser a minha vez agora. Por que eu estou passando por essa situação e aquela outra pessoa que parece que nem te reconhece, está tão bem? Salmo de Asaf. O ímpio prospera e parece que a gente não avança. Nós temos assim um pouco de parentesco com o sentimento de Elias. E veja, irmãos, que curioso. O profeta contemplara fogo descer do céu literalmente. Não é fogo estranho que o pessoal diz aí por aí afora. Agora vai descer fogo. Não, lá era verdade. Consumiu o altar, a lenha e até o córrego que ele fez ao redor do altar. Mas logo depois, por uma notícia, Elias se angustia ao ponto de entrar numa caverna e dizer: eu quero morrer. E a autocomiseração toma conta da sua alma, e ele diz: eu não sou melhor que meus pais, me matam. E Deus diz: que é isso, Elias? Acho que só você ficou. Eu preservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Na angústia, busque a Deus. Nós não servimos a angústia. A angústia não determina a nossa jornada. Nós sabemos que na jornada pode haver. Mas nós temos a certeza que ao final, Ele estará lá. Que ao final, quando enfim chegar o dia, pela sua graça, eu lá estarei. Não por nós. Ele não prometeu para a gente uma navegação tranquila, em mar calmo, em bonança o tempo todo.
mas Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Nas angústias da vida, clamemos ao Senhor, ao invés de murmurar, de reclamar, de lamentar, de dizer por quê, de falar de Deus. Mas aqui um segundo ponto, que dos versículos 2 até o 4, nos revela, pode passar João por favor, a realidade daquela opressão que ele estava vivendo. É uma angústia, algo que lhe oprime, algo que aquele homem está vivendo. Ele diz para nós, versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. É isso que este homem está vivendo. Ele está sendo alvo de calúnia, de perseguição, mentem contra ele, está sendo perseguido, caluniado, vilipendiado. Olha que interessante, irmãos, Tiago vai dizer mesmo que a língua é um instrumento mortal. É como uma fagulha que incendeia um bosque. É como o leme de um grande navio que pode colocar a embarcação a se perder. O que nós aprendemos aqui nessa realidade da opressão? Em primeiro aspecto, é que sempre há oposição contra o servo de Deus. A oposição contra o homem e a mulher de Deus é uma realidade, guarde isso no seu coração. A oposição contra aquele que serve a Deus é uma realidade. Nós vamos encontrar muito isso nos Salmos, porque os Salmos têm essa tônica de inimigos, de perseguição. Por isso que as pessoas atribuem a Davi, estudiosos chegam até a cogitar uma conjectura de que Davi estaria sendo caluniado, perseguido no contexto da perseguição de Saul, dos homens de Saul, enfim. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, está sujeita à afronta do mal. Veja comigo, a igreja sempre foi caluniada ao longo da história. A mentira continua sendo uma das principais estratégias do diabo. A mentira acaba com casamentos, com famílias inteiras, destrói relacionamentos duradouros. A mentira divide e acaba com igrejas inteiras. Coloca irmãos, um contra os outros. O diabo usou a mentira no Éden. Foi isso que Deus disse? Não, não é bem assim. Pode comer, é tranquilo. Ele continua sussurrando do mesmo jeito. Satanás é habilidoso na mentira. A mentira disseminada no Éden quebrou o relacionamento do homem com Deus, e o salmista sente a angústia de ser afligido pela mentira, pela língua enganadora, pelos lábios mentirosos. Mas aí ele pergunta para Deus, que te será dado ou que te será acrescentado? Quando você lê na nova linguagem de hoje, ou na NVI, ele inclusive inclui isso, ele vai dizer, ó Deus, o que farás contra a língua enganadora? Ou língua enganadora, o que Deus fará contra você? É uma pergunta para Deus, e aqui há uma resposta imediata, no versículo 4, o que recebe a língua enganadora, os lábios mentirosos? Vamos ler comigo, versículo 4, setas, o primeiro aspecto na realidade da opressão é que todo servo de Deus passa por ela. Mas o segundo, os mentirosos, os opressores, os perseguidores, receberão a justa punição. Deus responde a ele dizendo, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O que é isso, pastor? Setas agudas aqui, irmãos, são flechas. Naquela época, uma das armas mais letais de batalha era uma flecha. O guerreiro levava uma aljava, você conhece a expressão? Os filhos são herança do Senhor. E a gente enche as aljavas, eles são as nossas flechas. Essas flechas bem polidas, essas flechas mortais eram disparadas no lugar certo. Ele está dizendo, veja só, a língua é uma flecha, é uma seta. A língua é uma espada afiada que pode prejudicar. E veja que é uma espécie de trocadilho. Da mesma maneira e a mesma maldade que a língua enganadora causa, que a mentira traz, que o engano traz, é isso que ela vai receber. É uma flecha aguda do valente, afiada contra aqueles que usam da mentira. Quanta gente mente em nome de Deus? Irmãos, de vez em quando eu tenho que desconectar um pouco, porque é tanta coisa em nome de Deus que eu vejo, que eu fico estarrecido. E o meu coração se convence que a igreja de Jesus fiel só existe de fato e verdade, como a Bíblia diz, pela sua soberania e por sua graça. É tanto mercador da fé, é tanto mentiroso, é tanta história que a gente não sabe se ri ou se chora.
Tem cada absurdo e mentiras e mentiras e mentiras em nome de Deus. Já é pecado mentir, mas mentir usando Deus é muito pior. Aqueles que estão com a Bíblia em suas mãos, que têm a oportunidade de instruírem o povo de Deus e mentem ao povo de Deus, usando da linguagem do profeta, que dizem paz quando não há paz. E uma outra coisa, que a língua é como uma pequena fagulha que pode colocar fogo em um bosque. O zimbro era uma árvore que tinha o melhor carvão, a brasa mais duradoura. Isso também é uma aplicação para dizer, se a língua consome e incendeia uma situação, aquele que usa da língua falsa vai receber a flecha e vai receber do queimar de uma brasa potente. Aquilo que ele produz é o que ele recebe. Aquilo que ele afeta as pessoas é o que será afetado. Então, entendamos bem, irmãos, ninguém ficará impune diante de Deus. Deus está dizendo, Ele é justo. E estes que fazem mal provarão do próprio remédio, ou do próprio veneno, setas agudas e brasas. Mas aqui é um ponto importante para que você lembre. Quem que vai mandar essas setas aqui, irmãos? Não é o salmista. Ele não está pagando mal com mal. A Bíblia ensina para nós, não é isso? Não pague mal com mal. Ore pelos seus inimigos. Faça o bem. Se o teu inimigo tiver sede, tiver fome, diga assim, eu tenho e você não tem. Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A justiça, a vingança pertence ao Senhor. E às vezes você pode ter um calendário dizendo, Deus, agora chegou a hora. Não é assim. Pela Escritura Sagrada, irmãos, talvez nós nunca veremos em alguns aspectos o acabar com a impunidade. Nós nunca veremos neste tempo aqui presente a injustiça findar. Nós temos uma promessa futura. O Cristo que foi assunto aos céus virá como um juiz. Pedirá conta a cada homem pelos seus pecados. Eu sei que o nosso coração se frustra, se angustia, mas isso trabalha em nós o caráter de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi ultrajado. Bateram na face, lhe puseram a coroa de espinho, rasgaram as suas vestes. E ele, como um cordeiro mudo ao matadouro, nem sequer a sua boca abriu. É a Deus que pertence. O salmista está dizendo, Deus vai dar a você língua enganadora, lábio mentiroso, que difama, que espalha mentira, calúnia, causa incêndios, causa fogo, desgraça no meio do povo de Deus. Deus vai colocar brasas vivas de zimbro, daquela árvore que queima muito bem, sobre você. Deus vai castigar na mesma medida que você tem feito mal. Eu anotei uma frase do reformador João Calvino, que ele diz o seguinte, uma consideração bem apropriada para amenizar a tristeza de todos os piedosos. Quando o bom nome deles é maculado injustamente pelos caluniadores, é de que estes caluniadores nada lucrarão no final de tudo, porque Deus frustrará a expectativa deles. Irmão, Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua vida. Deus te vê, Deus te contempla. A justiça não chega no tempo do salmista, mas chega no tempo de Deus. Ele que faz, Ele que estabelece. Esse é o consolo. O salmista quer sair daquela situação, mas não há um tempo dizendo, é agora que eu te livro. Você vai ver nos versículos posteriores, que a resposta não é imediata. Assim foi na oração de Jesus, assim foi na oração de Paulo. Deus responde, e Ele faz o seu querer e a sua vontade. E por terceiro aspecto aqui, dos versículos 5 até o versículo 7. Vamos ler o versículo 5. Ai de mim, versículo 6, vamos juntos, irmãos, até o 7. Já há tempo e há um terceiro sentimento que espreme, que mostra, que demonstra o que o salmista está vivendo. Ele diz, eu estou vivendo no meio de pessoas que são assim. Ai de mim, peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Aqui é uma figura de linguagem que eu já vou explicar aos irmãos. Há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam a guerra. O sentimento de viver em meio à oposição. Todo cristão verdadeiro já sentiu isso.
Todo cristão verdadeiro que anda com Jesus já sentiu isso, de dizer assim, que difícil é viver em meio à oposição. A gente fala de bem, as pessoas querem o mal. Nós falamos de uma família abençoada, eles querem destruir a família. Nós falamos dos valores importantes, verdadeiros, de boa criação, de boa educação, e o povo quer destruir tudo. A gente fala de amar, eles querem viver na libertinagem. Você já viveu isso na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, na sua escola, onde você estuda ou convive. Se você anda com Cristo, você já sentiu isso. Esse sentimento de estar no meio da oposição, de dizer, ai de mim. A gente, quando está andando com Deus, de vez em quando vem uma aflição que acomete a nossa alma, que a gente fala, ô Senhor, Maranata, este mundo está tão apodrecido, tão afetado pelo pecado. As pessoas estão vivendo uma loucura, confusas, perdidas, desesperadas. Parece que a depravação avança a passos largos. Eu sei que nós sabemos disso pela Bíblia, mas quando experienciamos é muito mais difícil. O salmista começa dizendo, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Para que você entenda, meu irmão e minha irmã, Meseque e Quedar eram duas regiões opostas e bem distantes de Israel. Meseque ficava na Ásia Menor, ao norte, uma região habitada por pagãos. E Quedar era na Arábia, um local de uma tribo pagã bem hostil, guerreira e predadora. Ninguém pode morar em dois lugares ao mesmo tempo, você sabe. Mas o que ele provavelmente está dizendo é que mesmo que ele estivesse no meio do povo de Deus, em meio às pessoas que ele conhecia, que ele tinha uma vivência, ele se sentia um estrangeiro. Ele se sentia vivendo entre aqueles que não conheciam a Deus. Ou ele se sentia vivendo entre aqueles que eram hostis, que eram um povo de guerra. A gente já usou essas figuras de linguagem. Parece que eu estou no meio de uma tempestade. Parece que esta casa virou um lugar de... Nem termina a frase. Parece que eu estou vivendo. Já sentiu isso? Davi, ou melhor, o salmista, desculpe, está dizendo que parece que é um peregrino, um estranho no meio do povo. E a gente se sente assim mesmo. A gente se sente como que estranho no meio de alguém que não ama a Deus. Nós não estamos confortáveis quando alguém celebra uma festa cheia de imoralidade, de libertinagem, de dissolução. Nós não estamos confortáveis. Quando a nossa vida começa a viver os embates da luta, do pecado, nós não ficamos confortáveis e nem devemos ficar. Mas ele continua dizendo no versículo 6, já há tempo demais que habitam com os que odeiam a paz. E no 7 ele vai dizer, num complemento, eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. As pessoas que estavam promovendo aquela campanha contra ele, da língua mentirosa, da calúnia, não queriam paz. Não queriam resolução de conflito. Percebe que no mundo é assim? Se há uma espécie de resolução de conflito, sempre há um problema do outro lado. O pastor Hernandes, comentando sobre a situação do mundo, ele diz que o mundo é como um barril de pólvora, prestes a explodir. As pessoas estavam odiando, ele fazia um esforço, mas não havia resultado. Veja que é um esforço, eu quero a paz, mas eles não querem. Eu desejo, e veja o que a Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz com todos. As pessoas por vezes não querem. Ou seja, ele está vivendo num ambiente hostil. E deixa muito claro, nós não sabemos, como eu disse, a situação histórica do Salmo, se ele estava exatamente entre pagãos, entre um povo que não conhecia Deus, ou entre o povo de Deus, mas a verdade é que havia um conflito. Mas ele persevera, ele mora no meio do povo, ele fala aquele povo, ele busca paz, ele busca reconciliação, e mesmo que eles falem a mentira, ele não responde com mentira. Mesmo que eles desejem o conflito e a guerra, nós desejamos a paz. E mesmo que a igreja seja caluniada e atacada dizendo, o discurso de vocês é um discurso de ódio, nós diremos, nós anunciamos a paz, que os homens se reconciliem com Deus e recebam da verdadeira paz. Mesmo que continuem atacando a genuína igreja de Jesus, nós continuaremos preservando a paz no amor do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, com algumas implicações práticas para todos nós. Eu sei que quando a gente está ouvindo esta exposição, nós nos colocamos no lugar do salmista.
E dizemos assim: é mesmo, pastor, alguém já mentiu contra mim. Ah, mas eu fiquei muito bravo. Meu irmão falou que eu tinha comido o salgadinho que ele deixou lá e nem era verdade. Meu pai falou uma coisa lá e nem era bem assim. Mas eu queria convidar você para uma reflexão um pouco diferente. Vamos nos colocar no lugar e pensar em Deus, se nós não somos o motivo da aflição do coração de alguém. Se a língua mentirosa e os lábios difamatórios não são nossos. Vamos se colocar no lugar daquele que está atacando o salmista. Será que algumas vezes nós não somos os responsáveis porque alguém está angustiado e afligido? Por exemplo, será que nas redes sociais nós estamos falando mal, criticando, espalhando boatos, atacando pessoas? Ou mesmo pessoalmente? Nós fazemos fofoca, falamos mal dos outros, comentamos sobre os pecados, o nosso dedo está sempre apontado, sempre tem um alvo diante de nós, nós estamos criticando todo mundo, nada serve, ninguém presta, nós somos a língua pronta e afiada, que destila maldade e veneno, e dizemos: mas eu falo isso, pastor, por zelo. Além de língua afiada, é mentirosa. Não, eu falo isso, pastor, para orar. Você faz para orar. Se você tivesse orado antes, você não falaria. Então, antes de se colocar no lugar do salmista, vamos pensar em Deus. Pense honestamente, o seu lábio é um lábio mentiroso? Pergunte honestamente, você é um instrumento do pecado para fazer com que alguém no meio do povo de Deus passe por uma situação difícil? Meu irmão, como você tem usado a sua língua? Irmã amada, como você tem usado da boca que Deus te deu? Não são poucas as vezes que as situações são criadas mesmo no meio do povo de Deus, por uma palavra mal colocada, mal proferida, maldita. Nós somos como aqueles que desejam promover a paz como o salmista, ou a gente está pronto para a batalha? Tudo para nós é conflito. Irmãos, nós prezamos por nossa igreja e oramos para que Deus preserve uma vivência cristã, fraterna, de harmonia. É claro que tem coisas que nós vamos ter que encaixar, discutir. Mas o nosso espírito cristão é pura harmonia. Há coisas que eu não preciso dizer se vai gerar conflito e divisão. A prudência, há momento de falar, a hora de falar. Às vezes tem alguém do nosso lado dizendo: eu quero a paz, mas ele só quer brigar. Eu não vou nem entrar muito, só um pouquinho no mérito de casais. Está lendo o salmo dizendo assim: eu vou para casa e vou ler esse salmo para a dona senhora, porque eu quero a paz, mas parece que ela deseja o conflito, ou vice-versa. Nós não somos assim. Nós somos os promotores da paz. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós não estamos achando conflito para separar, para derribar o que Deus está erigindo, edificando. Há conflitos que são inevitáveis, é verdade. Mas a maturidade cristã, a sabedoria de Deus nos ensina a lidar com eles de forma distinta. Que Deus nos ajude a sermos estes que promovem a paz. Agora vamos inverter a situação e vamos estar no lado do salmista. Talvez você esteja sofrendo por uma campanha de difamação, de calúnia, de críticas. Um ambiente de lábios mentirosos, de língua enganadora, seja na universidade, na escola, na família. Há familiares nossos que não estão com Deus, que falam da gente. Há casos de pastores, evangelistas, obreiros que vão para campos hostis, que as pessoas falam contra a igreja. Talvez você que recentemente converteu, que está caminhando com Jesus, já ouviu coisas duras. Vai para a igreja para dar dinheiro para pastor, vai para a igreja para fazer não sei o quê, vai lá ficar fanático igual esses crentes. Já ouviu isso? Não. Todos já ouvimos. Então guarde o seu coração em Deus. Eu já ouvi tanta coisa dura. E eu tentei algumas vezes. Outras eu fiquei com muita raiva. Tentei orar e dizer assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu já fui desse jeito. Eu já vivi assim. Eu já falei as mesmas coisas. O Salmo está ensinando a gente a clamar a Deus na angústia. Na angústia, clame ao Senhor porque Ele te ouve. Clame ao Senhor porque Ele responde orações. Clame ao Senhor porque os seus ouvidos não estão tapados. Clame ao Senhor porque Ele está atento ao clamor de seu povo. Não deixe que o ressentimento e que a mágoa habite em seu coração.
É muito difícil, né, irmãos? Estar nesse contexto de hostilidade e dizer, eu continuo desejando a paz. Ore para Deus. Senhor, eu entrego essas pessoas nas suas mãos. As que buscam guerra comigo, eu vou continuar, Senhor, promovendo a paz. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vença o mal com o bem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença a mentira, a crítica e a fofoca com oração, com busca de paz, não com ressentimento e amargura. Quando, irmãos, uma semente de amargura, de ressentimento, de discórdia é plantada em qualquer relação, seja na igreja ou em outro ambiente, e a gente que é alvo disso responde, Satanás ganhou. Porque a gente devolveu na mesma arma carnal que nós recebemos. Quando nós recebemos uma descarga de carnalidade, de impiedade, de maledicência, e a gente se arma para lutar do mesmo jeito, o diabo ganhou e nós perdemos. Porque era isso que ele queria. Que nós ficássemos lutando entre si e esquecêssemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Pense nisso. E agora eu finalizo aqui nesta conclusão. Onde está Cristo nesse salmo? Hoje de manhã eu falei na escola dominical, Jesus é o cerne da pregação cristã. Onde está Cristo aqui? Muitos comentaristas bíblicos consideram que este é um salmo messiânico. Ora, por quê? Porque quem foi que passou por tanta calúnia, difamação, ataques e hostilidade, e permaneceu assim, senão o nosso Salvador Jesus? Quem é aquele que é perfeito e diz, eu sou caluniado e não há nada em mim digno de caluniar, de mentir, de atacar? É o Senhor Jesus. Ele foi caluniado, vilipendiado, traído, levantaram mentiras. Quanta mentira disseram contra Jesus, injúrias contra ele, e finalmente o mataram. Ele falava de paz, mas onde ele andava, os seus inimigos queriam o atacar, destruir, se ele falasse de paz e do reino de Deus. Esse salmo pode expressar para muitos estudiosos o sentimento do Messias, que mesmo que estivesse entre nós, foi um estrangeiro, hostilizado, perseguido, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E sabe o que isso significa, meu irmão? É que somente unido a Cristo é que nós podemos enfrentar essas situações. Não tente viver isso pelo seu esforço próprio, você não vai conseguir. A nossa reação quando mentiras chegam, quando a calúnia se aproxima, é reagir, é defender, é brigar, é dizer não é possível, é levantar o tom, é devolver com uma arma ainda maior. Você só conseguirá tendo paz, humildade, pagando o mal com o bem, orando pelos seus inimigos, esperando na graça de Deus mediante Jesus Cristo. E talvez uma das coisas mais difíceis de colocarmos em prática é perder para ganhar, é morrer, porque já morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. É muito difícil perder. A nossa carne pulsa, mas de vez em quando nós precisamos perder em Deus para ganhar. Nós precisamos ser esmagados, amassados, para que o Senhor produza a obra dele em nós. Eu sei que isso é difícil, eu sei o quanto é difícil praticar, mas existem situações que você deve perder em Deus para ganhar, somente em Cristo. Ele é aquele que foi caluniado, que viveu como um peregrino, como um estrangeiro, que ofertou amor e recebeu ódio, que ofertou misericórdia e recebeu ataques de todos os lados. É o nosso Senhor. Amém? Que Ele nos ajude, nos abençoe. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Pode deixar ali, filho. É uma oração em tempo de angústia. É um clamor de Deus em nós. Eu quero convidar você a orar por isso, a suplicar sobre tudo o que nós ouvimos aqui. Pai Santo e Deus Eterno, neste primeiro salmo da peregrinação que o Senhor nos traz, nos ensina, lembra ao nosso coração o quanto podemos ser afligidos neste mundo de pecado.
o quanto podemos experimentar angústias, dores, mas também fomos lembrados aqui que podemos ser os causadores destes males. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Nós te suplicamos por misericórdia, ó bom Deus. Ajude-nos. Se alguém aqui está passando pela angústia, lembra este coração que ele pode clamar ao Deus poderoso e o Senhor nos ouvirá. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Há um fim para todo aquele que vive na impiedade. Não é no nosso tempo, na nossa hora, mas o Senhor o fará. Ensina o nosso coração a descansar em Ti, confiar no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo a igreja ainda viverá num mundo hostil, num mundo que ataca todo aquele que Te ama. Nós não sabemos, Senhor. E o Senhor também não nos diz, mas o que o Senhor prometeu que estaria conosco em todo o tempo, e nisso nós descansamos. O Senhor nos alertou que nós seríamos afligidos, caluniados, perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas nós, ó Deus, pedimos agora firmeza. Mantenha-nos em paz, como representantes deste reino de amor e paz, ainda que caluniados, perseguidos, hostilizados. Se alguém está vivendo aqui uma situação complexa, Deus, de calúnia, de mentira, ajude este servo, esta serva. Resgate, dê graça e misericórdia. Isso nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.